História do Maranhão, Batalha de Guaxenduba. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25,00, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. 1. O que foi a Batalha de Guaxenduba? A Batalha de Guaxenduba foi o principal confronto militar entre franceses e portugueses durante a disputa pelo controle do Maranhão. Mais do que uma simples batalha, ela representou o momento decisivo que definiu quem permaneceria com o domínio da região. Até aquele momento, os franceses haviam conseguido fundar São Luís, estabelecer a França equinocial e conquistar o apoio de diversos grupos indígenas, especialmente os Tupinambá. Entretanto, Portugal jamais reconheceu a ocupação francesa como legítima. A coroa portuguesa considerava o Maranhão parte de seus domínios desde o Tratado de Tordesilhas, e por isso, decidiu organizar uma ofensiva para recuperar o território. A vitória portuguesa em Guaxenduba abriu caminho para a conquista definitiva de São Luís no ano seguinte. Atenção da banca. A Batalha de Guaxenduba não expulsou imediatamente os franceses do Maranhão. Ela enfraqueceu decisivamente sua posição militar, permitindo a conquista portuguesa de São Luís em 1615. 2. O contexto histórico da batalha. Para compreender Guaxenduba, é preciso recordar os acontecimentos anteriores. Em 1612, Daniel de Latouche fundou São Luís e iniciou a implantação da França equinocial. Os franceses construíram o Forte Saint-Louis, estabeleceram relações com os Tupinambá e passaram a controlar boa parte da ilha. Enquanto isso, Portugal vivia o período da União Ibérica, de 1580 a 1640. Como Portugal e Espanha estavam sob o mesmo rei, uma invasão francesa ao Maranhão era considerada uma ameaça aos interesses de toda a monarquia ibérica. A permanência dos franceses poderia incentivar novas ocupações estrangeiras em outras partes do litoral brasileiro. Além disso, o Maranhão possuía enorme importância estratégica. Controlar aquela região significava proteger a costa norte da América Portuguesa, facilitar o acesso à Amazônia,
impedir novas invasões francesas, fortalecer o domínio português sobre o território. Por isso, recuperar o Maranhão tornou-se prioridade. 3. Quem participou da batalha? Do lado português destacavam-se Jerônimo de Albuquerque Maranhão, principal comandante militar, Alexandre de Moura, responsável pela organização da campanha, soldados portugueses, colonos luso-brasileiros, indígenas aliados dos portugueses. Do lado francês participaram militares franceses da França Equinocial, colonos franceses, grupos indígenas aliados, principalmente Tupinambá. Observe um detalhe importante. Não foi uma guerra entre portugueses e franceses apenas. Diversos povos indígenas participaram do conflito, divididos entre alianças diferentes. Enquanto alguns permaneceram ao lado dos franceses, outros apoiaram Portugal. Esse aspecto costuma aparecer em provas para verificar se o candidato compreende a complexidade da colonização. 4. Onde ocorreu a batalha? O confronto aconteceu em Guaxenduba, local situado na ilha do Maranhão. Na época, aquela região possuía grande importância estratégica. Seu controle dificultava o abastecimento francês e permitia aos portugueses avançar em direção ao principal núcleo colonial instalado em São Luís. A escolha do local não foi aleatória. Os portugueses buscavam impedir que os franceses consolidassem definitivamente sua ocupação. Ao mesmo tempo, pretendiam demonstrar superioridade militar diante das forças invasoras. 5. Como a batalha aconteceu? Os portugueses possuíam um contingente militar inferior ao dos franceses. Mesmo assim, decidiram enfrentar o inimigo. Os combates foram intensos. Os franceses acreditavam possuir vantagem devido ao número de soldados, ao conhecimento adquirido da região e ao apoio indígena. Entretanto, a estratégia portuguesa mostrou-se eficiente. Jerônimo de Albuquerque organizou a defesa de maneira disciplinada, aproveitando o terreno e mantendo a coesão entre soldados e indígenas aliados. Após horas de combate, os franceses sofreram perdas importantes e não conseguiram romper a resistência portuguesa. Embora não tenha representado a expulsão imediata dos invasores, a batalha alterou completamente o equilíbrio militar da região. A partir desse momento, a França Equinocial passou a perder força. Pegadinha da banca. A banca pode afirmar que a Batalha de Guaxenduba encerrou imediatamente a presença francesa no Maranhão. Essa afirmação está errada. A expulsão definitiva ocorreu somente em 1615, após a conquista portuguesa de São Luís. 6. O milagre de Nossa Senhora da Vitória. A Batalha de Guaxenduba também ocupa lugar importante na tradição religiosa maranhense. Segundo a tradição católica, durante o confronto os portugueses ficaram sem pólvora suficiente para continuar lutando. Nesse momento, a Virgem Maria teria intercedido em favor das tropas portuguesas. Conta-se que a areia teria sido transformada em pólvora e seixos em projéteis, permitindo que os combatentes continuassem resistindo. Por essa razão, a vitória passou a ser atribuída à intercessão de Nossa Senhora da Vitória, que posteriormente tornou-se padroeira de São Luís. É importante compreender como esse assunto costuma aparecer em concursos. Do ponto de vista histórico, existe documentação sobre a batalha. Quanto ao milagre, trata-se de uma tradição religiosa profundamente ligada à identidade cultural e religiosa do Maranhão, e não de um fato historicamente comprovável pelos métodos da pesquisa histórica. Atenção da banca.
Quando a questão mencionar a tradição religiosa maranhense relacionada à Batalha de Guaxenduba, o candidato deve reconhecer a importância da devoção a Nossa Senhora da Vitória. Entretanto, questões de história costumam distinguir entre o registro histórico da batalha e a tradição religiosa associada ao episódio. 7. As consequências da batalha. A vitória portuguesa em Guaxenduba representou uma mudança decisiva no conflito pelo controle do Maranhão. Embora os franceses ainda permanecessem em São Luís por algum tempo, sua posição tornou-se extremamente frágil. A derrota reduziu o poder militar francês, diminuiu sua capacidade de defesa e fortaleceu o moral das tropas portuguesas. No ano seguinte, em 1615, os portugueses organizaram uma nova ofensiva e conquistaram definitivamente São Luís. Com isso, terminou a experiência da França equinocial, Portugal consolidou sua presença no Maranhão, iniciou-se uma administração portuguesa permanente na região, São Luís passou a integrar definitivamente a América Portuguesa. Essa vitória também fortaleceu a ocupação do norte do Brasil e abriu caminho para a expansão portuguesa em direção à Amazônia. 8. A importância da batalha para o Maranhão. A Batalha de Guaxenduba possui enorme importância histórica porque definiu quem controlaria o território maranhense. Se os franceses tivessem vencido, o desenvolvimento político, econômico e cultural da região poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Entre seus principais resultados estão: consolidação da soberania portuguesa, fortalecimento da colonização do norte, preservação do território dentro da América Portuguesa, valorização da cidade de São Luís como importante centro administrativo, fortalecimento da identidade histórica maranhense. Por isso, Guaxenduba é considerada um dos acontecimentos mais importantes da história do Maranhão. 9. Não confunda. França equinocial. Foi o projeto francês de colonização iniciado em 1612, com a fundação de São Luís. Batalha de Guaxenduba. Ocorreu em 1614 e representou a principal vitória militar portuguesa contra os franceses. Conquista de São Luís. Aconteceu em 1615, quando Portugal retomou definitivamente a cidade. Resumo da sequência. 1612 – Fundação de São Luís pelos franceses. 1614 – Batalha de Guaxenduba. 1615 – Expulsão definitiva dos franceses e conquista portuguesa de São Luís. Essa sequência cronológica é bastante explorada em provas. 10. Linha do tempo. 1580 – Início da União Ibérica. 1612 – Fundação de São Luís pelos franceses. 1612 – Início da França equinocial. 1614 – Batalha de Guaxenduba. 1615 – Conquista portuguesa de São Luís. 1615 – Fim da França equinocial. 11 pontos importantes para a prova. A Batalha de Guaxenduba ocorreu em 1614. Foi travada entre portugueses e franceses. Jerônimo de Albuquerque Maranhão liderou as forças portuguesas. A batalha não expulsou imediatamente os franceses. A expulsão definitiva ocorreu em 1615. A tradição religiosa associa a vitória à intercessão de Nossa Senhora da Vitória. A batalha consolidou o domínio português sobre o Maranhão. Foi decisiva para o fim da França equinocial. 12 questões, estilo Sebrasp. Questão 1. A Batalha de Guaxenduba marcou a principal vitória portuguesa contra os franceses durante a disputa pelo controle do Maranhão.
Gabarito: certo. Comentário: o item está correto. A batalha foi o principal confronto militar entre portugueses e franceses no Maranhão e mudou o rumo da disputa territorial, permitindo que Portugal retomasse São Luís no ano seguinte. Questão 2. A Batalha de Guaxenduba resultou na expulsão imediata dos franceses do Maranhão ainda em 1614. Gabarito: errado. Comentário: a principal pegadinha está na palavra imediata. Embora a vitória portuguesa tenha enfraquecido os franceses, a retomada definitiva de São Luís ocorreu somente em 1615. Questão 3. Jerônimo de Albuquerque Maranhão comandou as tropas portuguesas durante a Batalha de Guaxenduba. Gabarito: certo. Comentário: correto. Ele foi o principal comandante das forças portuguesas e figura central na reconquista do Maranhão. Questão 4. A tradição maranhense relaciona a vitória portuguesa em Guaxenduba à intercessão de Nossa Senhora da Vitória. Gabarito: certo. Comentário: correto. Essa tradição faz parte da memória religiosa e cultural do Maranhão. Em provas, é importante distinguir a tradição religiosa do fato histórico documentado. Questão 5. A França equinocial foi fortalecida após a Batalha de Guaxenduba, consolidando a presença francesa no Maranhão. Gabarito: errado. Comentário: o efeito foi exatamente o contrário. A derrota enfraqueceu a França equinocial e abriu caminho para a conquista portuguesa de São Luís em 1615. 13. Revisão em 1 minuto. Vamos revisar os principais pontos. A Batalha de Guaxenduba ocorreu em 1614. Foi o principal confronto entre portugueses e franceses durante a disputa pelo Maranhão. Jerônimo de Albuquerque Maranhão comandou as tropas portuguesas. A vitória portuguesa enfraqueceu decisivamente os franceses. A expulsão definitiva ocorreu apenas em 1615, com a retomada de São Luís. A tradição religiosa maranhense atribui a vitória à intercessão de Nossa Senhora da Vitória. Para a prova, memorize a sequência. 1612, Fundação de São Luís. 1614, Batalha de Guaxenduba. 1615, Conquista Portuguesa de São Luís e fim da França equinocial. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor a história, geografia e legislação do Maranhão, continue acompanhando esta série até o final. O estudo organizado e contínuo aumenta significativamente suas chances de aprovação. Na descrição deste vídeo, você encontrará a playlist completa com todas as aulas de História, Geografia e Legislação do Maranhão, organizadas na sequência ideal para a sua preparação. Também está disponível a apostila em PDF, elaborada especialmente para os concursos da PMMA e do CUMA 2026. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material completo, revisado e organizado para potencializar seus estudos. Se este conteúdo foi útil, deixe seu like, compartilhe com outros candidatos e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. Muito obrigado pela sua companhia. Bons estudos, excelente preparação e que Deus abençoe sua caminhada rumo à aprovação.